Você conhece a verdadeira história da escravidão no Brasil. Ela não é sobre vítimas passivas, mas sobre fogo e revolta. E a heroína dessa história está escondida: a mulher negra escravizada. O que a história oficial nunca te contou sobre a fúria das mulheres da senzala. Início da narração com um tom grave e misterioso, sobreposto a imagens dramáticas de um engenho de cana ou ruínas antigas. O Brasil colonial, o auge da produção de açúcar. O coração pulsante da economia era o engenho, o símbolo máximo do poder senhorial. Mas, neste lugar de opressão brutal, existia uma força subestimada, invisível aos olhos do opressor: a revolta das mulheres da senzala. Nos livros didáticos, somos ensinados sobre a Lei Áurea, sobre a abolição vista como uma concessão de cima para baixo. Mas esta é uma narrativa incompleta, uma cortina de fumaça que esconde a ação, a luta e o protagonismo de quem realmente causou a ruptura do sistema. Nós vamos mergulhar em um dos atos mais radicais e simbólicos de resistência. Vamos falar de um dia específico, um marco de virada, que ecoou por quilômetros: o dia em que o engenho queimou sozinho. Este não é apenas um conto sobre fogo. É uma lição de história que prova que o sistema escravista não desmoronou por bondade, mas sim pela sabotagem implacável e pela coragem organizada. E, nesse tabuleiro de guerra silenciosa, quem jogava com a inteligência e a determinação que o sistema jamais esperava eram elas, as mulheres que, dentro da senzala, teciam a rede de solidariedade e de ódio mortal contra seus algozes. Elas eram as cozinheiras, as lavadeiras, as parteiras, as criadeiras. Estavam infiltradas em todos os espaços de poder e vulnerabilidade do engenho. Elas detinham o conhecimento do veneno sutil, da erva que enfraquece e da faísca que incendeia. Se você está cansado de uma história que trata o negro apenas como vítima e quer descobrir o poder explosivo da agência feminina na história do Brasil, aperte o play e fique até o final. Você está prestes a descobrir por que o senhor de engenho mais temia as suas cozinheiras do que os seus capitães do mato. A história da resistência negra passa pelo fogo, e o fogo que destruiu o engenho não foi um acidente. Atenção, historiadores e curiosos. O que a historiografia tradicional costuma ignorar é que a resistência não estava apenas nos quilombos. Estava no cotidiano, na recusa, na sabotagem e nas estratégias mais íntimas e perigosas. Prepare-se para conhecer a face mais subversiva da luta pela liberdade. O engenho de cana não era apenas uma fábrica de açúcar. Era uma máquina de moer vidas. E no centro dessa máquina, operando nas condições mais brutais e íntimas, estava a mulher escravizada. A narrativa oficial muitas vezes a reduz a uma figura marginalizada, focando apenas no trabalho braçal masculino no campo. Isso é um erro histórico e estratégico que precisamos corrigir. A realidade era muito mais complexa e dolorosa. A mulher da senzala enfrentava uma dupla escravidão: a de raça e a de gênero. Ela não apenas cumpria as exaustivas jornadas no eito, lado a lado com os homens, sob o sol causticante, mas também era obrigada a cumprir a rotina da casa grande. Era ela quem cozinhava, quem lavava, quem servia a sinhá, quem cuidava dos filhos brancos. Essa proximidade, por mais cruel que fosse, a colocava no coração do poder do Senhor. A senzala, seu único refúgio, era um lugar de dor constante, mas também de intensa criação de laços. Ali, após jornadas que se estendiam pela noite, ela era a guardiã da cultura, a contadora de histórias, a curandeira. O conhecimento sobre ervas, raízes e a preparação de alimentos, saberes trazidos da África, era uma forma de resistência cultural diária, um tesouro que o feitor não podia açoitar. Foco na violência de gênero, com sensibilidade e respeito ao tema. Não podemos ignorar a violência de gênero, a exploração sexual sistêmica que era uma arma de dominação. Ser mulher escravizada significava ter seu corpo e sua maternidade roubados pelo sistema. Ter filhos não era um ato de amor livre, mas muitas vezes a garantia de mais escravos para o Senhor. No entanto, dessa dor extrema, nascia uma resiliência feroz. A proteção dos seus,
A criação de seus filhos sob o regime do cativeiro exigia uma força mental e uma estratégia de sobrevivência que transformava a senzala em um quartel-general de resistência silenciosa. É essa rotina, essa dupla jornada, essa dor profunda e essa capacidade de organização invisível que plantou a semente para o evento que estamos prestes a detalhar: a revolta das mulheres da senzala. Entender a senzala é entender por que o engenho não pegou fogo por acaso. Era uma questão de tempo e de estratégia. Essa invisibilidade na história era a grande arma delas. Ninguém espera a revolta de quem é subestimado. Essa é a chave para desvendar o dia em que o fogo consumiu o símbolo da tirania. A historiografia nos ensina que grandes revoltas são motivadas por fome ou violência extrema. Mas e quando a revolta nasce do acúmulo da dor íntima, da humilhação diária e da negação absoluta da dignidade? O estupim para que o engenho ardesse em chamas não foi um evento isolado, foi o ponto de saturação da alma. Imagine a cena: uma mulher, cozinheira ou ama de leite, que convive diariamente com os segredos do seu senhor, que ouve as conversas na mesa, que conhece a fragilidade da sinhá. Ela sabe onde estão as fraquezas e os pontos vulneráveis do sistema. A quebra do silêncio se deu no espaço mais improvável: a cozinha. A cozinha, onde as mulheres manipulavam o alimento, o sustento da família branca, se tornou o primeiro centro de articulação da revolta. Ali, as conversas eram em dialetos africanos que o senhor não entendia. Ali, as ervas usadas para curar podiam ser sutilmente desviadas para enfraquecer. Ali, o fogo do fogão a lenha era um lembrete constante do poder da destruição. O plano de queimar o engenho, o coração financeiro do sistema, era um ato de guerra econômica. E a organização foi feita pelas mulheres por um motivo estratégico crucial: a subestimação. O senhor de engenho estava sempre atento aos negros fortes do eito, aos homens que poderiam pegar uma foice. Ele nunca imaginaria que o perigo viria daquela que lhe servia o café, daquela que embalava o seu bebê. Essa invisibilidade de gênero era a capa perfeita para a conspiração. A revolta não era apenas um desejo, era uma estratégia. Era preciso mais do que fúria. Era preciso saber a hora exata, o ponto de ignição, a forma de garantir a fuga de seus filhos e a sua própria. E a decisão foi tomada: destruir o motor da opressão. A frase era sussurrada, codificada em cantigas de ninar ou no ritmo da batida do pilão. A força de Teresa de Benguela, a coragem de Luísa Manho e tantas outras líderes anônimas se manifestavam nessa articulação debaixo do nariz dos senhores. A revolta delas era a prova de que a liberdade, para o povo negro, nunca foi um presente, mas sim uma conquista conquistada a ferro, fogo, neste caso, a inteligência estratégica. Chegamos ao ponto crucial da nossa história. Depois da dor acumulada, da subestimação crônica e da articulação secreta, o dia do plano de fogo havia chegado. O título do nosso vídeo não poderia ser mais irônico para o senhor de engenho: o dia em que o engenho queimou sozinho. Ele nunca admitiria o impensável: que a sua propriedade, o seu poder, a sua riqueza foram destruídos por um ato meticulosamente planejado pelas mesmas mulheres que ele considerava meros bens. A ação foi coordenada com uma precisão cirúrgica. Lembrem-se, essas mulheres tinham acesso a informações privilegiadas. Elas sabiam dos pontos fracos estruturais, dos depósitos de aguardente e dos fardos de cana seca que eram verdadeiras bombas relógio. O fogo era o método perfeito de resistência, pois destruía não apenas a colheita, mas a capacidade de produção do senhor por anos, atacando onde mais doía: o capital. Enquanto a noite cobria o engenho, garantindo que o feitor e o senhor estivessem mais vulneráveis em seus sonos pesados, e talvez induzidos por alguma erva sutilmente administrada, as mulheres entraram em ação. Não com armas de fogo ou facões no eito, mas com a inteligência do cotidiano. Elas usaram a gordura da cozinha, os óleos de lamparina, a palha seca e o melaço fermentado, elementos que elas manuseavam diariamente, como agentes incendiários. O alvo principal: a casa das moendas e a caldeira. Se o coração do engenho, o local onde a cana é moída e o caldo cozido, fosse destruído, o ciclo produtivo pararia. O primeiro sinal de fumaça subiu,
não do campo, mas do centro nervoso da produção. O alarme. Quando soou, já era tarde demais. O fogo se espalhou com uma velocidade incontrolável, transformando o símbolo da opressão em uma labareda que pintava o céu de vermelho, visível por léguas. Aquele incêndio era um grito silencioso de liberdade. Era a materialização da fúria da mãe que teve seu filho vendido, da esposa que teve seu marido açoitado e da filha que teve sua dignidade roubada. O incêndio era o ato de declarar que a escravidão não era um pacto aceito, mas uma guerra em curso. Para os escravizados que assistiam, o fogo era uma catarse. Para as mulheres que o iniciaram, era a garantia de que, ao menos por um momento, a balança do poder se invertia. A destruição material era o preço que o Senhor pagava pela sua tirania. O sucesso dessa operação não estava apenas em ver as chamas, mas em garantir a fuga e a liberdade de muitos que aproveitaram o caos. O dia em que o engenho queimou sozinho se tornou uma lenda, um sussurro de esperança e vingança que circulou por outras senzalas, inspirando novas fugas e outras revoltas. A próxima e última parte mostrará como essa ação heroica, que a história tentou apagar, deve ser resgatada para reescrevermos quem fomos e quem somos. O fogo se apagou. A fumaça se dissipou sobre as cinzas do que antes era o centro de um império de dor. O engenho, símbolo da tirania, estava em ruínas. O Senhor perdeu sua riqueza, mas as mulheres da senzala ganharam algo inestimável. A prova de sua agência é inegável. Aquele incêndio, que a história branca rotulou como acidente ou fatalidade, foi, na verdade, um ato de guerra revolucionário, um monumento à resistência feminina negra. O legado desse dia não está nas páginas oficiais de um livro, mas na força que corre nas veias das mulheres negras brasileiras de hoje. É um legado de quebra de silêncio, de coragem diante do impossível e da organização e que nasce da solidariedade. A história da escravidão no Brasil não é apenas sobre dor. É, fundamentalmente, sobre a luta contínua para transformar essa dor em poder. O dia em que o engenho queimou nos ensina que a abolição não foi um presente da princesa Isabel, mas uma conquista arrancada, centímetro a centímetro, por atos como este. Quando falamos de protagonismo negro, de luta por direitos e de reparação histórica, estamos falando do eco daquelas mulheres que ousaram transformar o utensílio doméstico em ferramenta de guerra e o fogo da cozinha em chama de liberdade. Elas usaram a invisibilidade como sua maior arma. E a nossa missão, hoje, é trazer essa história à luz, dando voz a quem foi silenciada. Se esta história te tocou, se você sente o peso e a importância desse protagonismo, você tem um papel vital na luta para que essas mulheres finalmente ocupem o lugar que merecem na nossa memória. Não deixe essa história cair no esquecimento. Curta este vídeo para mostrar ao algoritmo que a história da resistência negra importa e precisa ser vista por mais pessoas. Comente abaixo qual outro ato de resistência ou qual mulher negra da história você gostaria que trouxéssemos à luz. Sua participação é o motor da nossa pesquisa. E, o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sino. Junte-se à nossa comunidade de historiadores e curiosos que se recusam a aceitar a história pela metade. Vamos juntos reescrever essa história. O fogo delas acendeu a nossa memória.